Any problem if I give the talk in English today? Okay, I'm going back to English because I think the dense texts by Foucault and Orlandi were really complicated, and people asked me to give the class in Portuguese, but I think Stuart Hall is a little bit easier to understand, and we can switch back to English. Okay, we should always keep in mind that we are in an English course, and this is the protocol we must follow. Well, today we are going to talk about Stuart Hall. If I'm not if I'm not mistaken, the title of the book in English is The Question of Cultural Identity, or Questions in Cultural Identity. Uh, and in Brazil it arrived for us as A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, right? Just to give you the setting, Stuart Hall is a sociologist from Jamaica. Okay, he's from Jamaica. He is concerned with identities, with minorities, minority groups, and he takes a Marxist perspective of identity, just like Foucault, just like Eni Orlandi. Okay, so what we saw about the relationship between language and identity are fundamental for us to understand what Stuart Hall is talking about. And he's talking about these identities in postmodern society. Now, what is postmodern society? Okay, we had the modern society, which came after the Industrial Revolution in England, with as a set of ways for society to get organized, the labor division, the different standards of production and consumption that arrived with the Industrial Revolution, and we now live is fantastic. We now live in a how can I say? It's not a different era. It's just a follow-up era of what modern society was. It's what we call postmodern society, which we normally consider the shifting point from modern to postmodern society, the falling of the wall in Berlin as a representative historic moment, the falling of the regimes, of the authoritarian regimes in the in Eastern Europe and in Russia, and also the superation of the authoritarian regimes in Western Europe, with the extinction, in inverted commas, because it's not extinct, of Nazism and fascism. Okay, and we will discuss what are the ideas of postmodern society concerning the state, the ways we get organized into groups of identity, and what national identity means in a kind of capitalism that is not anymore the capitalism of production and consumption, but is a new model of capitalism based on speculation. Okay, based on the free flow, not of merchandise anymore, but the free flow of capital. The investments in stock market, if there is a market crash in Russia, we'll see the impact in Brazil, in Jamaica, in Northern Ireland, and so on. Okay, so we are going to discuss basically globalization. Postmodern society is all about globalization, which some like to call neo-colonization, neo-colonialism. Some others would call mondialization. Okay, there are different names for the same phenomenon. Okay, so the objectives of Hall by writing this book, one of his objectives is to understand the shifts
and the perception about cultural identity. What was cultural identity in modern society, and what is cultural identity in times of postmodernism? He wants to assess, to evaluate if there would be happening, if it's happening a kind of crisis in cultural identity. For how there is evidence that we are living a crisis of identity. Okay? And if yes, what is this crisis? What are the principal characteristics of this cultural identity crisis? What is the direction of this crisis in the postmodern period? So for doing such an analysis, Hall will work with different conceptions of identity, individuality, and subjectivity that were invoked in many stages, in many periods of civilization, especially in Occidental civilization. Okay, so we will discuss what was a nation before the Industrial Revolution, in the Illuminism, or in the Enlightenment. We call it Enlightenment in English. And what was being a nation? What is being a nation? Sorry, what was being a nation in modern society, and what it means now to be a nation in postmodern society. His methodology is to analyze the process of fragmentation of the individual, of the modern individual, giving emphasis to the appearing of new identities. Okay, now let's understand this fragmentation of the individual. You read in Orlandi, and we talked about the subject. Is the subject only one? Can I say I, Uchoa, am only one subject? Eu, Uchoa, sou um sujeito só, de acordo com a teoria da análise do discurso? I'm not only one subject. I'm not unified. Okay? Hall will say that there is a process of fragmentation of identities going on. What does that mean? I assume different positioning depending on the different contexts I am exposed to. So, at home, I assume a positioning. In my classroom, there is another positioning ready for me to assume. As a member of society, I have certain beliefs and values that will lead me to have a different positioning in relation to historical facts. Okay, so Hall will analyze how this fragmentation that in theory is described by Enio Orlandi and by Foucault and by many other scholars, how it happens in the society we live in. Okay, I shifted back to English, but you can always ask me to speak Portuguese if necessary. Okay, so for Hall, identities are now subjected to history, to politics, and to representation of difference. Now, what does that mean, saying that your identity is subjected to history, politics, and representation? It's exactly what we saw in discourse analysis. We are not the one that I think, so I exist. Yeah? Não é mais aquele sujeito centrado do Descartes. Penso, logo existo. Eu sou único. Eu sou eu aqui, eu sou eu na minha casa, eu sou sempre o mesmo. Né? De acordo com a história, de acordo com o cenário político, de acordo com questões de representação, de como eu me vejo e vejo o outro, eu assumo posições de sujeito. Posições que não necessariamente, for example,
as someone belonging to the northeast of Brazil, not necessarily I'll have the same positioning as any other northeastern Brazilian about the same topics. For example, I'll give you an example and I'll talk about it in Portuguese. Vamos tomar um exemplo de como as identidades nem sempre são garantias de um mesmo posicionamento histórico. Como nordestinos, nós podemos ter um posicionamento sobre a cultura nordestina, o que nos perpassa como nordestinos, a questão do São João, das festas populares, etc. Isso não necessariamente é garantia de que eu vou estar no mesmo posicionamento político de um outro nordestino sobre determinados temas de natureza nacional, como, por exemplo, a questão de classe. Eu posso ser um nordestino de classe média e ter um posicionamento diferente, por exemplo, sobre determinada ação de um governo do que um nordestino de classe baixa, ou um nordestino da classe alta, né? Ou um nordestino da classe média, porque há uma grande diferença entre classe média e classe média, né? Eu faço essa brincadeira, mas eu chamo a atenção para que nós temos hoje duas classes médias no Brasil. Uma que sempre foi, né? E outra que agora emerge, né? O que chamam de nova classe média, ou a classe C. E essas classes estão em conflito, né? E qualquer um de vocês pode visualizar isso pelos noticiários, pela conversa de esquina ou pelo Facebook de vocês, pelos memes que vocês encontram, né? A gente vai discutir, inclusive eu vou tentar intercalar isso com os movimentos que estão acontecendo agora, essencialmente em São Paulo e Rio, né? Mas também já estão se organizando aqui no Maranhão, em Alagoas, no Pernambuco, sobre a questão das passagens. E nós vamos ver que, de fato, não são só 20 centavos o problema, né? They are not fighting for 20 cents. They are fighting for political matters. They are fighting for their identities. They are fighting for a voice. Yeah? And these groups are not homogeneous. They are full of people, of subjects, more than individuals. Okay? It's not a matter of individuals. It's a matter of collective identities. Well, in the first chapter, Hall will bring us three conceptions of identity. For sure, you read the text, and you will know how to tell me what three conceptions of identity he is talking about. He will talk about three different subjectivities. In the future, he will talk about religion, politics, but he says that in history, in the history of anthropology, of sociology, we had three different conceptions of the subject, and consequently of the identities. The first one is what he calls the subject of enlightenment, or sujeito do iluminismo. It's in page 10. The second one, the sociological subject. And the third one, the postmodern subject. The subject which he is interested to talk about, to analyze. Okay? Now, what are the characteristics of each of these conceptions of the subject? The subject of the Enlightenment had the notion of an individual. Let's remember again René Descartes. I think, thus I exist. The subject of enlightenment is finished, is centered, is rational, okay, and believes that he or she is able to consciously manipulate and create his or her own environment. Okay, so we are provided with rationality, and this rationality will guide us through decisions about how to change society. So we had a conception of agency, okay? Agência,
A agência humana é fundamental nesse sujeito do iluminismo. O ser humano é, acima de tudo, gente que faz. É aquele que realiza, que cria seu mundo, independente das condições que ele tem, ele pode recriar essas condições, manipular o ambiente e fazer isso tudo baseado em processos racionais. Nessa concepção, taking this conception, the subject is not necessarily determined by society, but by individual reflection and decision. Society does not matter that much. Okay? What matters is my ability to think, and then, consequently, recreate, manipulate my own existence. Now, the sociological subject is a bit of a shift in the notion of the subject of the Enlightenment. Okay? The sociological subject, on the other hand, is the one that goes through the process of what Laraya calls endoculturation. Do you remember endoculturation? Endoculturação é o que mesmo? É um processo de... A gente nasce com ou sem cultura para Laraya? Sem cultura. E como que a gente adquire a cultura? No ambiente, por aprendizado social. E a gente termina de adquirir a cultura? Quando que a gente termina de adquirir cultura? Quando morre, né? Ou seja, nós temos já uma primeira quebra de paradigma, né? Whereas the subject of the Enlightenment was finished, was ready-made, the subject of sociology, or the sociological subject, is in a continuous process of forming his or her culture and his or her identity. Okay, it's not finished. Okay, it has to go through a learning process in which culture is acquired. Okay, by the way, it's an opportunity to talk about the difference between language acquisition and language learning. Okay, the same way culture is acquired, languages can be acquired. Okay, and I have seen many people making an interchangeable use of the terminologies language learning and language acquisition. Ensino-aprendizagem de língua e aquisição de língua. Aquisição é aquilo que você passa por um processo natural. Nesse sentido, nós aprendemos a língua portuguesa ou nós adquirimos a língua portuguesa? Nós adquirimos essa língua, né? Nós aprendemos a competência na variante paulista, maranhense, gaúcha, ou nós adquirimos essa competência? Vai depender muito. É bem provável que se você se submete a esses contextos comunicativos, você adquire essas competências no convívio, né? Porque aprender envolve o processo de ir, né, de se submeter à instrução formal. E aí eu pergunto, nós adquirimos o inglês como segunda língua no Brasil ou nós o aprendemos como língua estrangeira? O contexto mais abundante. Geralmente, de modo geral, a gente aprende. We are submitted to formal instruction. Okay, to classrooms. But not only classrooms. Learning is not just a matter of a classroom. But basically, in Brazil, we go to a classroom to learn a language. This is language learning. This is not acquisition. Now, if you go abroad, you speak no English at all, and you learn that language because of the needs you have to communicate, without formal instruction, then we can talk about acquisition. Ok? Então, quando forem escrever seus projetos de monografia, e se porventura forem nessa área de língua inglesa, falem sempre em ensino-aprendizagem de língua, e não em aquisição de língua. No entanto, e a gente vai ver isso quando a gente estiver trabalhando com Philipson, que é a nossa próxima leitura, nós podemos falar sim em aquisição de língua 2. Mas para se falar em aquisição de língua 2,
Nós temos que considerar contextos em que a língua 2 é uma política de Estado. Uma política de Estado no sentido de que ela seja, ou no mínimo, língua oficial, ou língua 2, que difere de língua estrangeira. No Brasil, o inglês é nossa língua 2 ou nossa língua estrangeira? Como que vocês ouvem se referir mais à língua inglesa no Brasil? Língua 2 ou língua estrangeira? Língua estrangeira. Porque não há uma política de Estado que diga que ela é obrigatória. Ela é facultativa, assim como facultativo é o espanhol e o francês, né? E, portanto, não há uma preocupação do Estado com a fluência nessa língua. Ela está nas mãos de cada cidadão decidir se vai ou não estudá-la. Seria preocupação do Estado, do país em si, com a fluência da língua portuguesa. Bom, aí nós vamos entrar num dilema teoria-prática. O que está na lei e o que é praticado com base no que está na lei. Sobre isso, Yuri, eu te recomendo um artigo muito interessante. Na verdade, é um capítulo de livro da professora Maria José Coracini, que se chama O Desejo da Teoria e a Contingência da Prática. Que ela vai falar justamente disso. Como nós, professores ou alunos de licenciatura, desejamos a teoria. Nós queremos conhecer a teoria. Né? E nós queremos até aplicar essa teoria, por exemplo, à sociolinguística. Mas quando chegamos à sala de aula, nós somos confrontados com as urgências que a sala de aula impõe, com a prática em si. E como nós entramos em contradição entre o nosso sujeito acadêmico, desejoso da teoria, né, e o sujeito professor, que precisa cumprir um programa, um plano de aula, uma grade curricular, que nem sempre condiz com a teoria que você aprendeu na faculdade. Vocês já prestaram um concurso para algum município? E é bem difícil, e sabe por quê? Aí eu volto naquele macete. Pô, eu já estou no português de novo. Mas eu volto naquela coisa que eu sempre falo. Discursos podem até mudar um pouco rapidinho. Mas práticas levam anos, décadas, séculos para serem deslocadas. Né? Sim. Vamos refletir um pouco. Hoje eu estou com a sala de aula com 4 alunos. Onde estão os outros? Onde estão os outros? Vocês sabem onde estão os outros. No estágio. A minha disciplina é uma disciplina teórica. É uma disciplina de reflexão sobre a prática. O estágio é uma disciplina prática propriamente dita. Quando a emergência da prática chega, quando chega a contingência da prática, não devia estar conflitando o horário, mas está, por uma questão administrativa da universidade, que há um tempo não oferecia 2 disciplinas, como a minha e a da professora Jaciara, né? É com Jaciara. Isso acontece. Vocês são levados a optar ou teoria ou prática. E adivinha para onde que a corda vai pesar mais? Para a prática. Olha a sala vazia. Né? E daí se justifica até a necessidade das gravações desses vídeos. Né? Justamente porque eu imaginava, né, que isso iria acontecer por ter acontecido em outros semestres. E você não tem escolha. Porque se você não estagiar... porque se você não estagiar, você não pega o seu diploma. Ah, professor, mas se eu não fizer a sua disciplina, também não pego o meu diploma. Sim, mas a minha disciplina é ofertada semestralmente e provavelmente você poderá encaixá-la na sua grade. O estágio... eu estava conversando, inclusive, com a professora Jaciara a esse respeito. O estágio é algo que deveria ser feito praticamente que num semestre exclusivo só para ele. Né? E esse é o nosso modelo curricular, que infelizmente não está sendo cumprido, porque aí a gente pode até levantar uma discussão aqui sobre universidade, como elas, para não ser injusto só com a UFMA, né? Como elas têm sido administradas e como elas pensam a formação do profissional licenciado. Né? Não é à toa que pouquíssima gente hoje quer fazer licenciatura. Né? Mas, enfim, voltando aqui à nossa discussão do sujeito sociológico. So, the sociological subject has to go through this learning, okay? And this learning process, this endoculturation process,
although this subject believes still to be centered, to be unified, he will have the notion that he can change a long time in touch with aspects of society, with community aspects. We can change our behavior, we can change our beliefs as long as we are exposed to different cultural settings. And this is exactly what looks like to happen when you are exposed to the universe of a foreign language. When you are exposed to English, you don't learn only the language. Or do you believe it's possible? In my dissertation, my TGI, trabalho de graduação individual, which you are reading, Laila, I asked the teachers, do you believe you teach cultural aspects of English, or do you only teach the language? And many of them said they believe to teach only the language. But is this really possible? Is this really easy to explain what is Thanksgiving Day if you don't explain what it means for an American? You can never explain exactly what Thanksgiving Day is if you don't talk about the historical reasons of saying thanks. So we have to discuss culture. Otherwise, language would always be incomplete. And we have to discuss language when we teach culture. Otherwise, culture would always be incomplete. Language and culture are the two faces of the same coin. They are inevitably merged together, producing what we call identity. In the conception of sociology, identity is what keeps us together as a society. And now I ask you a question, and I'll go back to Portuguese again. O que é ser brasileiro para vocês? Ser brasileiro, Yuri? Infelizmente. Depois a gente discute o infelizmente. Você é brasileira, Laila? Você acredita, Yuri, que tudo que a Laila pensa, você pensa exatamente igual? Por serem brasileiros? Ou tem diferenças de pensamento? Bastante. E por que vocês se mantêm identificados e todos os dois torcem para a mesma seleção no futebol? Você não torce? Ah, porque você... Tá, vamos lá, 90% dos brasileiros torcem para a mesma seleção. O que faz dos brasileiros brasileiros? Ser brasileiro no Maranhão... Principalmente a língua. A língua. E segundo pela... Opa, então tem duas explicações. Uma... não. Mas são as duas mais importantes, com certeza. Tem duas explicações. Uma de ordem geográfica e uma de ordem linguística. Olha só que interessante. A língua é que nos mantém juntos. A língua é parte disso, então, que a gente chama de culture. E é parte também disso que a gente chamou de identity, which is the cement that keeps us together as the bricks in the same wall, to use Roger Waters' metaphor. Okay? We are all bricks in the wall, in the same wall of national identity. But is a gaúcho the same as a maranhense? But a gaúcho is brasileiro, a gaúcho is Brazilian, a maranhense is Brazilian. Sim, aí é que tá. Na pós-modernidade, e o Hall vai falar disso, in post-modernity, we live in a game of similarity and difference. At the same time, we are closed to the gaúchos because they speak Portuguese. And we are far away from them because they say che and we say pequeno. Language
gets us close to each other and far away at the same time. And we are going to see that these shifts in identity happen as a matter of convenience. Ao sabor das conveniências, a gente vai mudando de identidade. Como a gente muda de comunidade no Face, como a gente muda de tópico, como a gente troca de camisa. Como a gente bota um black tie para ir numa festa black tie e bota um chinelo para ir para a praia. A identidade não é sempre a identidade, ela é a identidade adequada àquele cenário político, histórico, cultural, linguístico, né? Mas, okay, going back to the sociologic subject, for sociology, what keeps us together is identity. Identity here is language, culture, literature, theater, television, radio, okay? That's why it's so important, and it's in Brazil, it's politics of state to have national television stations. Let's take a case of a regional channel, a regional TV channel in Brazil that was simply dropped from the parabolic antennas. Vocês chegaram a pegar a TV Diário na época que ela vinha pela parabólica? A TV Diário do Ceará, como ela se denominava? Até hoje se denomina a TV do Ceará. O slogan dela era TV Diário, a TV do Nordeste. Ela tinha uma pretensão de ser uma televisão regional, com sede em Fortaleza, mas com uma programação que dava conta do São João, da vaquejada, do humor, tipicamente nordestino, do forró, né? Programas, enquanto estava passando Faustão, a gente pode até questionar a qualidade de ambos os programas, mas enquanto passava Faustão na Rede Globo, a TV Diário concorria com João Inácio Show e as Tigresas, né? Quer dizer, igualmente tosco, mas um tosco com a nossa cara, ou pelo menos com o nosso estereótipo, né? Que a gente vai ver que identidades e estereótipos são coisas que às vezes, infelizmente, caminham juntas, né? O que a Globo fez? A Globo, como proprietária do satélite, deu uma dura na TV Diário. Então, ou vocês tiram a TV Diário da parabólica, né? Ou vocês pedem para sair, ou a gente vai montar uma Globo Nordeste em Fortaleza. Nuance dessa disputa de poder, a Globo de Fortaleza é do sistema Verdes Mares, mesmo sistema detentor da TV Diário. Uma pegando em VHF, a outra em UHF e parabólica, né? Para não perder a retransmissão da Globo, a Verdes Mares é equivalente à nossa Mirante aqui. Para não perder a retransmissão da Globo, o grupo Edson Queiroz, que é do ex-governador do Tasso Gereissati, agora senador, recuou e tirou a TV Diário da parabólica e deixou ela apenas no Ceará. Porque a TV Diário, com sua identidade regional, estava ganhando audiência não só no Nordeste. O que mais tem em São Paulo? O que tem mais que gente em São Paulo? Nordestino. A TV Diário estava tirando audiência em São Paulo, em Rio de Janeiro, né? E isso comercialmente era desinteressante, porque os anunciantes da Rede Globo não tinham mais uma grande exposição, né? Enfim, isso mostra como identidades regionais e identidades nacionais entram em conflito, né? E em nome de uma suposta identidade nacional, aquele grupo de mídia que tem o maior poder exerce pressão sobre o outro para que a identidade regional se encolha e dê espaço à identidade nacional, né? We still have a TV Diário nowadays, but only over the internet. If you are outside Ceará, you have to watch it over the internet. And with the wonderful internet we have in Maranhão, you probably experience lots of lag. Yeah. So
identity is seen by Stuart Hall as a social cement. Okay? Let's take a look at page 11, what Hall has to tell us about identity as something that joins us together. Okay, it also separates us. We'll talk about this later. Hall vai dizer o seguinte, na página 11, no primeiro parágrafo. A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno. Ainda estamos na modernidade, né? E a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente. Aqui eu faço uma pausa, ou seja, é o mito cartesiano do sujeito autodeterminado e racional já caindo por terra. Esse sujeito, né, era formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos, a cultura, dos mundos que ele ou ela habitava. Mead, Cooley e os interacionistas simbólicos são as figuras-chave na sociologia que elaboraram esta concepção interativa da identidade e do eu. Dessa concepção interativa, parênteses aqui no trecho do Hall, dessa concepção interativa da linguagem e do eu, trazendo para o nosso universo de estudiosos da linguagem, é que veio uma grande mudança, por exemplo, na abordagem de como se ensina a língua estrangeira. Até então, a língua era vista como um sistema, socirianamente falando, de partes que se relacionam entre si e que todas as línguas têm um sistema mais ou menos análogo uma à outra. Então era uma questão de mera transposição de um sistema linguístico para o outro, né? E do aprendizado de um hábito linguístico para que se desse ao aprendiz a tão desejada fluência, né? Língua era vista, portanto, apenas como suporte do pensamento, né? E suporte esse que podia ser trocado ao bel prazer da prática, né, de novas estruturas. Com esse deslocamento na concepção de sujeito, né, do sujeito do iluminismo para o sujeito sociológico, começa-se a ver a língua não apenas como suporte do pensamento, mas como dispositivo para a relação entre sujeitos, ou seja, para a interação. E daí vem as teorias interacionistas de ensino de língua. É daí que passa-se a pensar, por exemplo, em grupos de conversação, em uso da língua para atingir objetivos comunicativos específicos em relação ao outro, a fazer o outro, a agir ou chegar a um objetivo conjunto, né? A partir daí é que o ensino de língua passa a ser efetivamente de conversação com o propósito de facilitar a interação humana e que a gramática, nesse sentido, perde importância em detrimento da efetiva comunicação. Isso justifica, por exemplo, diferenças pedagógicas entre professores, e vocês podem ver isso, que cada um tem as suas crenças de ensino, no curso de letras. Alguns professores que insistem que você tem que, desde a primeira aula, né, falar a língua estrangeira e sem erros. Outros que são mais tolerantes com o erro, né, porque acreditam que o importante é que você atinja um objetivo comunicativo, que você expresse sobre você ou faça o outro reagir da maneira que você quer. Ainda que você tenha dito I is a teacher, mas que o outro entenda que entre você, I, o pronome I, e a palavra teacher, existe uma relação de que um é o mesmo que o outro, né? Em que pese que ali existe um erro gramatical e aqui não se dá licença à negligência gramatical, mas ao fato de que a gramática vem numa ordem de subordinação à comunicação e não o inverso, né? Eu fico muito preocupado, e eu preciso dizer isso, com a interpretação que alguns alunos se formam e levam do curso de letras sobre o que é sociolinguística. Estava conversando com o Yuri sobre isso ali fora antes da aula, né?
A sociolinguística não dá a ninguém um cheque em branco para assassinar a gramática. Não disse a ninguém que a gramática não é importante. Ah, mas a gramática é uma ferramenta de exclusão. Sim, ela é. O que a gente tem que fazer com o excluído? Incluí-lo. Como que eu incluo? A partir do conhecimento da gramática formal e a partir do trabalho junto a esse cara que não fala a gramática formal, de que a variante linguística dele também tem uma gramática. Mas isso não quer dizer que em contextos acadêmicos, que em contextos formais, eu simplesmente não use a gramática formal por uma atitude maluca, porra louca ou militante, de que eu acho que ela é ferramenta de exclusão. Não! É o contrário, eu tenho que dar adequação linguística a quem hoje não a tem, para que ele se emancipe. Para que ele faça valer o respeito pela variante dele, é preciso que ele primeiro consiga se inserir no meio social do outro. Não é? Ninguém quer nivelar por baixo, é nivelar por cima. Portanto, nesse sentido, não é não ensinar gramática nas escolas de ensino básico, como é o que eu tenho visto, e aí a gente vê absurdos, como alguém reivindicando o direito de ir e vir, sendo que esse alguém é um estudante universitário, e aí fica complicado você aceitar ir numa manifestação dessas. Né? Ou regras básicas de coesão e coerência sendo escamoteadas. É muito pelo contrário, ensinar essa pessoa a se expressar com propriedade na língua formal e ter o respeito necessário pela língua não formal. Não estou nem falando em norma culta e não culta, porque todas são cultas. Né? Todas partilham uma cultura. Mas me parece que, infelizmente, sai-se daqui com uma visão equivocada. Uma postura um pouco militante. Ah, não vou ensinar gramática porque ela só é usada para oprimir. Que se dane que está errado. Não, não é que se dane que está errado. Eu quero acertar, eu quero que os outros acertem, eu quero que os outros saibam que aqueles que não tiveram o acesso que eu tive à educação, ainda assim se comunicam. Diga lá, você ia falar alguma coisa. E na hora de como se expressar uma rede social, quando comentar alguma coisa, cada absurdos argumentativos, absurdos gramaticais, absurdos cognitivos. Né? Agora, eu diria o seguinte, nas redes sociais, né, você acha esses absurdos, porque ali tem uma característica de, eu preciso me comunicar rápido, eu não vou rever o texto, porque... Beleza, vai depender da postagem que você vai fazer também. Óbvio que vocês já devem ter reparado nas minhas postagens que eu também não passo corretor ortográfico e gramatical em erro de digitação. Eu também não ligo muito se eu coloquei o pronome adequadamente, porque eu estou num contexto mais descontraído. Mas uma vez que eu quero usar uma rede social para fazer uma manifestação, como estão tentando fazer aqui no Maranhão, uma manifestação em solidariedade aos protestos de São Paulo e Rio, e etc. E quero aglomerar o maior número de pessoas, e eu me considero capaz de convencer essas pessoas aí, me considero, portanto, um formador de opinião, eu tenho que redigir numa modalidade que me permita ser um formador de opinião, que não me desautorize. Porque a gente sabe muito bem que um dos principais argumentos do grupo mais conservador é justamente que a gente não fala nem a própria língua. E, portanto, como quer mudar o próprio país. Né? A gente ouviu muito isso. Eu passei a minha infância e adolescência inteira ouvindo que Lula não podia ser presidente porque ele não falava inglês, porque ele não conjugava os verbos no plural, nem os substantivos, porque ele não tinha instrução formal. E graças a Deus eu vi ele criar 10 universidades. Dilma agora criou mais 5. Né? Criou mais ou menos porque desmembrou algumas, né? Não são bem criações, mas dão pelo menos a finança direta para que eles campem, para que eles invistam. Mas enfim, não se pode comprar esse peixe de que gramática não se ensina. Se ensina gramática sim, se ensina aliás muito mais que gramática, se ensina gramáticas. Todas elas, ou pelo menos a gramática formal e o respeito pelas outras gramáticas, isso é sociolinguística. Né? Eu tenho certeza que se vocês perguntarem para Mendes, para Conceição, para qualquer um da sociolinguística,
Muito provavelmente eles vão referendar isso que eu estou colocando para vocês. Eu acho que às vezes falta esse debate franco entre a gente. Porque também é mais fácil, né? Chegar, não vou mais ensinar gramática. Agora eu vou dar aula só a partir do texto. Mas você pode ensinar gramática a partir do texto autêntico. Né? E é isso, aliás, que deve ser feito. Né? Ok, so let's go back to the quotation. Bom, o Hall vai dizer então que esse sujeito é formado na relação com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e os símbolos dos mundos que ela habitava. Mead e Cooley e os interacionistas simbólicos são as figuras-chave na sociologia que elaboraram esta concepção interativa da identidade do eu. De acordo com essa visão, que se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na interação entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o eu real, entre aspas. Mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos oferecem. Ou seja, ainda há um centro do sujeito, mas esse centro agora está em diálogo com a comunidade. E ele pode vir a se modificar, a se completar, né, por meio desse contato, adquirir novas identidades, novas formas de se inserir como sujeito na sociedade. Não faria o mínimo sentido o cara ser metaleiro, punk ou hippie, se ele não tivesse um grupo para partilhar isso. No fundo, todas as identidades são uma questão de pertencimento. Exemplo, Yuri. Pelas minhas vestes, pela minha forma de falar, pelo meu cabelo, quem vai ter que escutar todas as tarefas de metais e praticamente não escutou. E eu não estou inserido em nenhum grupo de pra-show. Sim. Eu não estou em roda daquele cabelo. Isso é verdadeiro, mas veja, você certamente sofre desse grupo que faz esse uso dessas vestimentas, desses cabelos longos e tal, aquela coisa, esse aí não é metaleiro de verdade. Esse não é metal, né? E por outro lado, você está inserido no maior dos grupos sociais, você está pertencendo ao maior grupo social, que é o do cidadão médio. O cidadão médio que usa camiseta, calça jeans, tênis, que vai à faculdade. Isso também é uma forma de inserção social, porque é isso que se espera de um jovem de quantos anos? De 22 anos. Né? Que ele esteja partilhando dessa identidade de alguém que é o futuro da nação, viu, Yuri? Esse é o futuro da nação. Tá? E que, portanto, está se qualificando. Essa é a identidade média, a mais previsível para um jovem de 22 anos. Então você não participa dessa comunidade, ou participa parcialmente por admirar certo tipo de música. Né? Embora não participe integralmente. Mas em outras você participa integralmente, até porque se não fizesse, seria punido. Você sofreria o dispositivo da exclusão, seria uma palavra proibida. Né? Ia ser bulinado, ia sofrer bullying, exatamente. Né? Não, mas só para dizer que, por exemplo, a Fernanda não gosta tanto de gênero, digamos, musical eu não me identifico com a forma de vestir e com a forma de agir. Opa, aí é que tá. Não me identifico é a palavra. Identificação é o conceito-chave aqui. Ok? Bauman vai falar sobre isso. Você tem um ponto de identificação que é a música. Mas você não tem uma identificação integral. Né? Não tem um ponto. Você tem um ponto de identificação e não outros. Bauman vai falar que as nossas identidades flutuam justamente nesses pontos de identificação. A gente vai chegar já nisso quando a gente vê o caso do juiz negro que foi indicado para a Corte Suprema. E como ele movimentou as identidades de brancos, de negros, de progressistas e de conservadores. Acho que vocês leram já esse trecho. Né? Mas, retomando então, Hall diz, a identidade nessa concepção sociológica preenche o espaço entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal e o mundo público. É por meio das identidades
It's by means of identities that we are teachers, militants, punks, hippies, socialists, religious, Protestants, Catholics, anarchists, and so on. Okay? Because we have internal values that we see some other people share, and then we get together to share these identities as a group, believing that this way we would have more power to express our beliefs, our thoughts. Okay? And now it's time to talk about the postmodern subject. And what is the postmodern subject? It's pretty much similar to what you saw in Eni Orlandi, when she talks about the subject, quando Orlandi fala do sujeito. The subject in postmodernity is never finished. It's always for the moment. Okay? It's never ended. It changes according to the setting, the political, the economic, the linguistic setting. So, it's variable. Well, it's not finished. It's almost the same as saying it's provisory. Yeah? It's always learning. It's always being constituted by language, by culture, and by the other. Remember Danilo talking here about the constitution of the baby into an individual and not as an extension of the mother? Né? Vamos relembrar. Esse sujeito está sempre constituído, ele é não acabado, ele está sempre se constituindo, buscando se completar na sua relação, principalmente com o outro. Quem é esse outro? O primeiro grande outro que surge é o pai, que diz à criança, a sua mãe, não é você. Vocês são corpos separados. E ela desvia a atenção de você às vezes, porque há outras emergências a serem preenchidas ali. Um outro, grande outro, me permita a redundância, é o próprio contexto escolar, quando a criança vai para a escola. Para todo mundo acho que foi um trauma o primeiro dia de aula. Né? Porque você sai do conforto do ambiente familiar e vai ter que lidar com a diferença. Né? Com outra criança que vai disputar a atenção com você, com um professor que é visto ali meio que numa relação ambígua, às vezes mãe, às vezes padrasto, né? E que vai te guiar nesse processo. Você vai sempre ter o seu eu definido a partir do outro. É como eu disse a vocês, a partir do momento que vocês reconhecem um governante, ele é governante. Deixou de reconhecer, é meio passo para ele cair. Né? É o primeiro passo da queda. Porque para ser quem sou, eu preciso que o outro me veja assim. Na verdade, eu não sou quem penso ser, eu não penso, logo existo. Pensam ao meu respeito, logo existo. Né? Eu sou definido a partir do outro. Se todo mundo falar pra mim, ô Shoa, sua aula é boa pra caramba e tal, não sei o quê, eu gosto demais, eu vou me achar o máximo. Eu vou achar que eu sou realmente um professor muito bom. Se o cara todo dia chega pra mim, pô, aquela aula ali não tem de porcaria nenhuma. Ô, mas que aula chata. Eu vou achar que eu sou o pior dos professores. Porque no fundo, eu leciono para abrir diálogo com o outro. E eu busco no feedback desse outro a minha completude. Então a ideia é sempre receber o elogio, nunca a reprimenda. Né? Mas a reprimenda também é constitutiva. Né? The subject is affected by the unconscious and by the other. Né? Okay? Remember the unconscious? Onde não penso é que existo. What I was talking about. The opinion of the other is very important for you to be recognized as a subject, as an individual. And we take different roles in society, what Orlandi calls diferentes posições de sujeito.
according with the asymmetric distribution of discourse and consequently the asymmetric distribution of power. Okay, and this has everything to do with Foucault. Yeah. So, the more systems of representation, of cultural representation we have available for us, the more, or the greatest, is our identity shifting. Okay? For example, nowadays we are Brazilians, Maranhenses, Ludovicenses. Fora isso, ainda tem as identidades de quem mora no Coroadinho, que certamente não coincide com a identidade de quem mora no Calhau. Fora isso, ainda tem a identidade do cara que mora no Coroadinho e é um cidadão, entre aspas, de bem, e a identidade do cara que é traficante. A identidade do cara que mora no Calhau e é um cidadão teoricamente meritocrata, e a identidade de quem mora no Calhau porque é um político corrupto. Né? E essas identidades se dividem em subidentidades, subidentidades, subidentidades. Quanto mais sistemas de representação estamos expostos, né, mais as possibilidades identitárias se colocam. Né? O que são esses sistemas de representação? Sistemas que nos apresentam a realidade bem à sua maneira. Por exemplo, a seleção brasileira é um sistema de representação da identidade nacional. Tanto quanto a bandeira nacional, tanto quanto o brasão da República, tanto quanto o nosso hino, tanto quanto a nossa língua. Né? Torcer para a seleção brasileira é se inserir numa identidade, né, nacional. O que não deixa, não faz menos brasileiro aquele cara que torce, porventura, na Copa das Confederações pela Espanha, né, porque gosta do futebol arte, mas que, quando viaja à Europa, usa as cores verde e amarela para se identificar com os demais brasileiros que estão por lá num gesto de solidariedade. Né? Então, há flutuações identitárias possíveis. Quanto mais você tem sistemas, né, de representação, linguísticos, culturais, políticos, mais identidades estão disponíveis para que a gente exerça. E uma das grandes sacadas dos regimes autoritários foi justamente diminuir ao máximo os sistemas de representações. O primeiro que eles tentaram diminuir, no caso do fracassado socialismo soviético, foi o sistema de representação de classes. Ao eliminar a sociedade de classes, nós somos levados à ideia ingênua de acreditar que agora somos todos iguais. E aí vem George Orwell e nos diz, somos todos iguais, mas alguns somos mais iguais que os outros. Porque apesar de ter sumido a distinção de classes, existiam aqueles no controle da máquina burocrática do Estado, os burocratas, e aqueles que estavam na base do modo de produção comunista, né? Que nem por ser comunista é mais justo do que o modo de produção capitalista. É apenas diferente. Vamos falar um pouquinho de flutuação identitária, pegando esses movimentos que estão acontecendo agora em São Paulo e Rio. Esses movimentos, dá para dizer que são movimentos de esquerda? O que vocês acham? A pergunta que eu faço a vocês. Pode ser. Pode ser, já ferra tudo, né, Yuri? Pode ser. Por que não pode ser? Por que pode não ser? Porque eu poderia entrar em um movimento que eu não sou nem de direita Nem de direita, nem de esquerda. Eu estaria ali apoiando ali porque eu sei que as são duas de lado. Certo. Então, nós temos, no mínimo, duas identidades em jogo. Os de esquerda e aqueles que não são nem de direita nem de esquerda, mas que as reivindicações são válidas. Bom, esse movimento conta com o apoio da direita? Considerando que Fernando Haddad é o prefeito de São Paulo, do PT, que não sabemos se é, mas que teoricamente se diz um partido ainda de esquerda, há um interesse da direita nesse movimento? Claro, não sejamos ingênuos. Fragilizar o Haddad é fortalecer aquele que se opõe ao Haddad. Se Haddad se diz de esquerda, quem é contra Haddad
por uma lógica simples e binária, que nem sempre é a mais adequada, mas vamos usá-la por enquanto, né? Favorece a direita. Vocês viram algumas bandeiras nesses movimentos? Bandeiras que eles levam para as ruas? Quais as bandeiras que vocês puderam ver? Pega as imagens na TV. Muitas bandeiras vermelhas. Então esse movimento é de esquerda, porque bandeira vermelha é um símbolo da esquerda. Depois você dá uma olhadinha nas imagens direito. Muita bandeira de PSTU e de PSOL. PSOL e PSTU são partidos de esquerda, combatendo um outro partido que se diz de esquerda. Não estou entendendo mais nada. Identidades, fragmentação. Um é de esquerda, o outro também é de esquerda. E a esquerda briga com a esquerda, né? Porque quer um avanço maior do que aquele governo supostamente de esquerda pode dar. O outro é de direita. O policial, teoricamente o policial que bate no manifestante, é funcionário do Geraldo Alckmin, que é oposição ao PT. Se o PT é esquerda, PSDB, no mínimo, né, tem uma posição política diferente, ou mais à esquerda ou mais à direita. Nós sabemos, pela nossa análise política, que eles têm um perfil, digamos assim, menos ligado às classes populares e mais colados numa pequena burguesia, numa classe média alta. Sim. Mas, como o professor dizendo, já que ele está rebatendo um pouco mais e abaixar a popularidade da esquerda, por que o PSDB então não mandou na frente da Aí é que está. Aí o próprio PSDB, que poderia se aproveitar, você poderia pensar, é um complô do PSDB contra o Fernando Haddad porque ele é do PT. Aí você poderia pensar isso. Mas aí você vê a polícia descendo a pancada nos manifestantes. Policiais de um partido que até então a gente vinha raciocinando como um partido de direita, que bate manifestante de esquerda, para fragilizar o governo de esquerda. Mas só que Alckmin também subiu o preço da passagem, portanto as manifestações também são contra ele. Né? Fica um negócio meio embolado. Tem um texto, não sei se eu vou conseguir achar ele aqui, do Flávio Gomes, que é um jornalista que eu acho bem interessante as considerações dele. Vou ver se eu acho aqui. Não, tá fora a rede. Mas eu vou tentar compartilhar esse texto, porque ele faz essa análise de como essas identidades flutuam. De esquerda, de direita, de centro, feminista, negro, homossexual. Essas identidades estão todas disponíveis hoje pra gente, né? E naquele conglomerado de pessoas, é isso que eu queria chegar, você acha gente de todas as convicções, de todas as crenças, né? De todos as concepções de sociedade possível, né? Vejamos sobre essa flutuação identitária nas páginas 12 e 13 o que nos diz Hall. Diz ele no final do parágrafo que vem da página anterior, né? No final do primeiro parágrafo da 12. Só um minutinho, gente. Isso. Sorry. Então, voltando aqui na página 12, no finalzinho do parágrafo. A identidade, então, costura, ou para usar uma metáfora médica, sutura o sujeito à estrutura. Ou seja, nós fazemos parte naturalmente da estrutura social. O que é suturar um corte? Unir, né? Unir algo que um dia talvez tenha sido uma coisa só, mas que inevitavelmente, se eu preciso unir, em algum momento houve uma separação. Portanto, é preciso representar, reapresentar, apresentar de novo. E isso vai ser feito por meio da identidade. Ligar de novo o sujeito à sua sociedade, né, à sua estrutura social. A identidade, diz ele, estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis, momentaneamente. Né?
A identidade vai funcionar... Não, ótimo, estamos todos aqui pela mesma causa. E qual seria a causa? Teoricamente, a bandeira de luta maior nesse caso são os 20 centavos da passagem. Só que aí alguns vão dizer, não são só 20 centavos, é a corrupção. Outros vão dizer, não são só 20 centavos, são os impostos. Outro vai dizer, não são só 20 centavos, são a reforma política. Mas quando você vai ver o que cada um pensa de como combater a corrupção, ou de como reduzir os impostos, ou de como fazer ética na política, cada um tem uma definição de corrupção, de ética e de reforma tributária diferente. Porque enquanto um é filho da classe C, que depende dos impostos para sustentar o seu Reúne, o seu ProUni, o seu Bolsa Família, o seu whatever, o outro é o empresário que está tendo que pagar mais impostos, né, para justamente sustentar as políticas de distribuição de renda. Então alguns vão se opor ao governo federal nesse ponto, outros não. Veja, mas teoricamente ali estão todos juntos com aquela bandeira. Quando a bandeira mudar, as configurações de força, as uniões, as alianças também mudam, né? É interessante ver como as identidades flutuam, né? Diz ainda Hall, na página 13, após a citação, Hall, 1987, ele diz: é definida historicamente, a identidade, né? É definida historicamente e não biologicamente. Olha o diálogo aqui com Laraia. Definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos. Identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. É porque esse eu é incoerente. O eu Uchoa, por exemplo, ora é militante, ora é professor, ora é de classe média, mas ora lembra que veio da classe baixa. E isso gera uma incoerência e um conflito. Ora gosta de automobilismo, que é esporte de elite, ora briga com os companheiros pilotos porque vem da classe baixa. Não sei se vocês acompanham minhas brigas com os meus amigos, mas é impressionante. Até ontem eu brinquei de vaca amarela com eles. Já brincaram de vaca amarela? Vaca amarela cagou na panela, quem falar primeiro come toda a bosta dela, né? Porque não dá para discutir sociedade com os caras, porque os caras acham assim, eu nasci rico e abastado e que culpa eu tenho de ter pobre no mundo, né? Os caras não veem que, no fundo, só tem pobre no mundo porque tem sociedade de classe, né? Enfim, essas identidades flutuam. Mas quando eu vou lá para o servidor brincar com eles de carrinho, eu tenho que esquecer isso. Porque senão eu vou pegar os caras e vou querer entrar dentro da tela com um fuzil e metralhar todo mundo. Porque é o que dá vontade de fazer de vez em quando, né? Quem tem concepções identitárias muito fortes, quase sempre tem dificuldade, assumindo aqui, fazendo meia-culpa, de tolerar o universo do outro. Tem uma palestra muito interessante do Drauzio Varela, em que ele é questionado sobre o fato de ele ser ateu, né? E aí ele fala, gente, assim, no mundo em que a gente vive, é como se você fosse um criminoso, né? Quer dizer que eu tenho que ter a tolerância religiosa com o muçulmano, com o judeu, com o cristão, com o budista, mas para todos eles, né, e óbvio que ele generaliza, não são todos eles, mas a grande maioria, vê como um grande absurdo você ser ateu, que é apenas uma outra forma de você interpretar a realidade, acreditando que tudo precisa de uma explicação racional. Tudo que a religião não é racional. A fé e a razão, novamente, são duas formas, duas filosofias diferentes de buscar explicações para as coisas que nós precisamos de explicações, né? E às vezes é preciso você silenciar certas identidades, né, como ele faz com a identidade de ateu, para que outras sejam aceitas. No caso dele, a identidade de médico. Eu, às vezes, preciso silenciar a identidade de militante para poder ser aceito em determinado grupo social. Vocês certamente já tiveram que silenciar alguma coisa de vocês para poder, ou pelo menos minimizar, para poder se inserir em outro contexto. Isso é natural, isso é do sujeito pós-moderno, que todos nós somos sujeitos da pós-modernidade, afinal vivemos nela, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos tentar definir o que é essa modernidade tardia, no que ela difere
Modernidade tardia é a mesma coisa que pós-modernidade, tá? No que ela difere da anterior era da modernidade e como ela produz identidades, sujeitos e modos de organização social diferentes, tá? E sempre tentando fazer a ponte com a nossa relação com o nosso outro. Como estudantes de língua inglesa, quem é o nosso outro? Como estudantes estudiosos da língua inglesa, quem é o nosso grande outro quando estamos na academia? As nações, né, ditas donas, entre aspas, dessa língua que nós aprendemos como língua estrangeira. Então, tentar entender essas relações de hegemonia entre Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, os demais países anglófonos, tentar ver o que nos aproxima deles, por exemplo, da Austrália, né? Muita gente fala, é legal ir para a Austrália, que a Austrália é quase igual ao Brasil. Mas certamente há algo que nos distancia, a língua é uma dessas coisas. A gente vai tentar fazer essa ponte, tá bom? Por hoje é só. Tem um trabalhinho que eu deixei para vocês no CIGA, tá? Para ser